Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Infelizmente eu não pude estar aí com vocês hoje presencialmente, mas fazendo uso aqui do recurso da tecnologia para a gente poder continuar a discussão sobre a metodologia da psicanálise em educação, principalmente na formação de professores. Fiquei para trazer algumas ideias aqui do livro do professor Marcelo Ricardo Pereira, que é professor aí da UFMG, psicólogo, psicanalista, estuda essa área da psicanálise e mal-estar docente. E o capítulo 3 do seu livro, que fala o que fizemos, questões de método, no seu livro O Nome Atual do Mal-Estar Docente, publicado em 2016, que trata sobre o padecimento dos professores que trabalham com adolescentes na rede pública da cidade de Minas Gerais, da cidade de Belo Horizonte. E ele acredita que, através da orientação clínica, seja possível essa libertação desse sintoma, desse padecimento. Por questões didáticas, de melhor compreensão, para mim foi melhor compreender a parte mais prática para depois voltar à teoria. Então, eu optei aqui falar para vocês um pouco do subcapítulo Caixa de Ferramentas, que fala sobre a pesquisa que ele aplicou, para depois a gente retomar alguns pontos teóricos. Então, essa pesquisa foi realizada na cidade de Belo Horizonte, com professores que trabalham com adolescentes, para fazer o mapeamento desse padecimento psíquico dos professores. Então, foram escolhidas 5 escolas para fazer a intervenção, foram feitas intervenção nessas 5 escolas, e a primeira ferramenta utilizada a primeira ferramenta fundamental utilizada para caracterizar como a psicanálise foi o espaço da fala. Então, foi um momento coletivo em que o pesquisador ele só interveria se tivesse necessidade. Então, ele usa até uma expressão fazer-se de tonto, do Miller. A partir desse grupo, da intervenção, do espaço da fala e da intervenção, caracteriza-se o princípio da associação coletiva, que então o professor deveria falar à vontade, sem críticas. Então, foram feitas com os grupos de 1 a 5 sessões, e a partir desses professores, que totalizaram mais ou menos 50, 15 foram selecionados para fazer um estudo de caso único, então estudos clínicos com esses professores. Então, que é a segunda ferramenta fundamental da psicanálise, que é a entrevista de orientação clínica, que a partir dela permite intervir e investigar. Então, foram escolhidos 13 temas para manejar essa escuta clínica, que foi a trajetória profissional, a vida social, a lida com o adolescente, os impasses, a adolescência, a relação entre os pares, a saúde do professor, as repercussões intraescolares, a terapêutica médica, a psicoterapia, a saúde versus a adolescência, as estratégias, as perspectivas. Então, foram feitas de 1 a 4 sessões individuais, dependendo do laço transferencial que foram estabelecidos. E também esse momento era conduzido pelo princípio da associação livre, conduzido pelas falas e pelos silêncios. As intervenções também, elas eram pautadas a partir da técnica do Freud de recordar, repetir e elaborar, que já deve ter sido discutido aí com vocês. Alguns instrumentos utilizados para essa pesquisa foi a observação de singularidade, o diário de bordo, o diário clínico para detectar as impressões objetivas e subjetivas, a análise clínica do discurso, que ela era pautada em 8 categorias, que está lá na página 96. Quais são essas categorias? Os sintomas que foram apresentados. A segunda, as formas de tratamento e abordagens. 3, as possíveis etiologias. 4, os paradores de sintomas. 5,
Por que os professores permanecem na escola? 6. Como lida com seu padecimento psíquico dentro da escola? 7. Como lida fora dele? E 8. Outras possíveis identificações, idiosincrasias e singularidades. Então, a partir desse caso prático, pode-se entender as duas ferramentas e o princípio que abrange eles. Então, a questão da escuta, da orientação clínica e o princípio da associação livre. Então, retornando lá ao subcapítulo Princípio do Xadrez e a Crítica ao Método Clínico, o professor Marcelo aponta a questão da relativização da ideia do professor, do padecimento do professor. Ele fala, sim, que precisa de uma escuta de certos casos, mas que a causa nem todos vão ser por causa da questão da profissão docente. Ele fala da questão da psicanálise aplicada, da discussão acadêmica, que ele não acha relevante, mas aí é um ponto que eu achei curioso, porque ele não fala de psicanálise aplicada, ele fala então de pesquisa, intervenção, de orientação clínica. E ele fala da importância de confrontar a psicanálise com outros saberes, porque sim, a pesquisa clínica ela tem sofrido muitas críticas os argumentos são que não pode ser experimental, não pode comprovar as hipóteses. Então, a psicanálise tem sim uma relevância para os estudos sociais. E daí eu trouxe um trecho do livro, da página 71. A psicanálise é patrimônio social e deve ser tomada enquanto tal, a fim de contribuir para o aprimoramento tanto desse patrimônio quanto da sociedade em que se encontra. O princípio freudiano de xadrez, então, traz a questão de que, como no jogo, a gente sabe que tem um início e um fim, mas a gente não sabe qual é a trajetória. É nesse sentido que a gente não sabe qual vai ser a trajetória do pesquisador. Cada um vai sentir no momento que estiver com o sujeito, com as transferências, que vai poder identificar qual é o melhor caminho a ser tomado para poder atingir o seu objetivo. Então, esse capítulo que eu entendi, ele traz algumas questões fundamentais para o estudo da psicanálise aplicada na educação. Porque não tem uma receita pronta e acabada, mas traz alguns componentes que são essenciais, como já falou, a escuta e orientação clínica e o princípio da associação coletiva. Da associação livre coletivizada ou associação livre. Então, ele dá o nome de pesquisa e intervenção de orientação clínica. E ela se caracteriza por ser uma pesquisa com sujeitos e não sobre sujeitos, trabalhar com grupos minoritários, estigmatizados, reclusos, traz uma construção sociocultural e é transformadora da realidade subjetiva. Então lá na página 74, ele traz um trecho que desmistifica essa questão das pesquisas positivistas, só elas sejam relevantes. Importam menos os fatos, as consciências ou as cronologias no que concerne a intervenção dessa natureza, e mais a repetição singular que as falas e os silêncios dão a conhecer no que tentam igualmente ocultar.